Olá pessoal, eu sou o Enéas Nascimento. Esta é a análise semanal para o mercado Forex e diversos ativos como índices, metais. Semana do Forex que se inicia segunda-feira, dia 20, tá? E vai até o dia 24. 20, 21, 22, 24, sexta-feira. Tá? O dia do Forex começa no domingo, às 6 da noite, no dia 19, mas essa análise vai até a sexta-feira, dia 24. Bom, o que podemos esperar em relação a suportes e resistências e tendências nesse mercado? Então, de antemão, só avisando que esse vídeo não dá indicação de compra ou venda de qualquer ativo, tá? Você precisa fazer a sua própria análise para decidir se o sinal que aparecer encaixa com a sua estratégia ou não. E se encaixar com a sua estratégia, você precisa estar bem entendido de como gerenciar o risco no mercado Forex, já que, especialmente pela alavancagem permitida pelas corretoras, o potencial de perda é alto. Existe o potencial de ganho, sim, da mesma forma que existe o potencial de perda. Então, analise pela sua própria estratégia e saiba gerenciar o seu risco. Dado esse aviso, essa análise é uma parceria que eu fiz com a Forex Academy, que você pode acessar através desse site que está aparecendo aqui, onde você vai ter conhecimento sobre Forex. No meu site, eu sou forextrader.com. Você também vai ter bastante conhecimento lá, bastante material gratuito para você aprender. E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo nesse WhatsApp, que eu estou à disposição para te ajudar principalmente nesse início, para quem está começando, tá? Então, pode me mandar uma mensagem. Se você é novo aqui, se inscreve nesse botãozinho vermelho e deixa o like aqui do lado esquerdo do seu vídeo. Não custa, é só clicar na mãozinha que tem aí, tá? Bom, vamos começar a análise de hoje. Euro USD. O que temos no euro? Deixa eu só apagar isso aqui. O que temos no euro USD é uma tendência de queda que permanece, porém, nos últimos um mês e meio, por assim dizer, o par está nessa triangulação aqui, nada legal. Mas, como a tendência predecessora era de queda, é de queda, né? A tendência predecessora estava caindo, podemos imaginar que o EURUSD tem boas chances de cair. Nesse ponto onde ele chegou aqui, ó, foi um suporte muito interessante aqui, um fundo duplo inclusive, e que nesse momento aqui ele já respeitou esse nível, tá? Durante alguns momentos ele não respeitou, tá? Ele passou direto, mas aqui ele mostrou que tinha chance de respeitar e já fez dois candles de queda fortes. O candle de sexta-feira foi um candle de alta, mas aparentemente uma retração para uma possível continuação da queda. O EURUSD pode sofrer alguma resistência aqui, ó, tá? Já que aqui foi um suporte, e aqui pode sofrer certa resistência também. Mas, tendo em vista a tendência anterior de queda, entende-se que a maior probabilidade no longo prazo é o preço romper o suporte indo buscar novas mínimas. Então, fica ligado na tendência de queda do euro USD. Nesse momento que ele está aqui, analise bem pela sua estratégia se é um bom ponto ou não de procurar sinais de venda, tá? Eu estava procurando sinais de venda aqui, o preço encostou e já está caindo. Ele pode voltar para cá e deixar outro sinal, talvez, tá? Que se encaixe na sua estratégia. O GBP-USD, ele tem uma estrutura de queda recente que é válida, ok? Esse foi o primeiro movimento, essa pode ser considerada a retração. Um movimento com um fundo maior já monta aqui uma estrutura de queda. E ele foi seguindo, fez uma retração menor e um movimento muito maior de queda. Esse movimento de alta não está conseguindo superar nem esse nível aqui, que já voltou para baixo, e nem sequer alcançou esse nível de cima. Eu creio que o preço pode respeitar essa região onde ele está agora e cair mais um pouco, tá? Vamos dar uma olhada em Fibonacci nessa movimentação aqui. A gente vai perceber que o preço foi bem, ele passou um pouco aqui de 61,8 e já está sendo negociado abaixo dele. Então é um ponto bastante interessante para pensar em procurar oportunidades de venda pela sua estratégia. Ficar ligado em torno nessa região aqui onde o GBP-USD está. Ele até voltou para baixo um pouco, mas está testando ela. A UD-USD fez um engolfo muito legal nessa região, que foi suporte e pode ser resistência a partir deste ponto. Este candle grande é o engolfo, ele engoliu o candle anterior e tem boas chances de cair, porque a tendência
maior é de queda. Ele tem montado uma estrutura de alta que pode vir a ser válida dependendo do sinal que ele deixar nessa região, que foi resistência, né? Pode ser suporte aqui. Porém, a tendência de queda é muito mais forte, é muito mais visível. No semanal, não existe um ponto de suporte que dê apoio para que isso aqui monte uma estrutura de alta. Então, o mais plausível é pensar em oportunidades de continuar caindo o AUD USD, ok? Desculpa aí, pessoal. Quem opera em Golfo, esse aqui foi um claro sinal numa região que foi suporte e resistência, tá? Cabe aí agora cada um verificar onde é ponto de entrada e tudo, se você opera em Golfo. Detalhe, tem muita gente, só um pitaco de conhecimento aqui, eu ouço muitos relatos do pessoal dizendo: Enéas, isso aqui foi um engolfo, posso vender? Eu digo: bem, você opera em engolfo, isso aqui foi um engolfo, mas você está planejado operar em engolfo? E a pessoa diz: não, eu opero o que eu vejo assim no gráfico, imagino que vai cair e eu vendo, ou se eu imaginar que vai comprar, que vai subir, eu compro. Essa pessoa, quem opera assim, está operando de forma aleatória, por mais que não perceba. E operar de forma aleatória é um desastre para a sua carreira de trader. Então não é porque aconteceu um engolfo aqui, bonitinho, em região que foi suporte, aqui está virando resistência, que o preço vai cair e que você deve operar. Não. Tá? Se você quiser operar isso aqui, você tem que determinar no seu planejamento que vai operar em engolfo. E aí, depois disso, já é para ir operar? Não. Você precisa fazer testes na sua estratégia, comprovando que esse padrão é lucrativo no longo prazo. Depois você tem que ir para demo, testar isso aí direitinho, para que por fim você possa ir para a conta real operar. Então, de forma alguma, pense em vender só porque aconteceu um engolfo aqui. Primeiro, passe por todo esse processo. A Enéas dá preguiça. Bom, e aí você tem que ver o que você quer, né? Porque no trading existe uma coisa, na vida toda, né? Mas especialmente no trading, a conhecida paciência é crucial. Sem você respeitar, sem você ter paciência para aprender e se desenvolver, você não vai progredir. Então tenha paciência, faça o caminho correto e evite perdas na sua vida. Não é evitar perdas totalmente, eu quero dizer evitar de só perder, buscar a consistência. NZD-USD ele está no mesmíssimo padrão do AUD-USD, não tem muito o que esperar. A tendência é de queda, porém, diferente do AUD-USD, ele ainda não alcançou o que seria a região mais plausível para pensar em oportunidades de venda, que é essa região que foi suporte e aqui podendo ser resistência. Aqui também ele fez uma leve testada como suporte. O ideal é aguardar o preço chegar aqui para procurar oportunidades de venda pela estratégia de cada um. O USD-CAD, apesar dele estar numa estrutura de alta, ele vem de uma estrutura de alta, aqui ele ficou bastante lateralizado, chegou a montar estruturas nesse meio do caminho, estrutura de queda, depois lateralizou tentando montar uma de alta, voltou a cair, lateralizou, foi afunilando até que ele finalmente rompeu em alta. Porém, se a gente olhar no semanal, eu venho sempre analisando nas últimas semanas esse topo duplo no semanal. A partir daqui, se o mercado montar uma estrutura de queda no gráfico diário, é filé para uma possível início de uma tendência de queda bem legal. Eu já visualizo isso de certa forma aqui, ó, um movimento de queda inicial partindo desse ponto até esse fundo, uma retração menor saindo desse fundo até esse topo menor do que esse e um movimento de queda que a princípio parecia que ia ir mais além, buscando até esse suporte aqui, mas não, né? Alguma coisa fez aí, o preço voltou um pouco para cima, porém não desconfigurou totalmente, ele pode voltar a cair e vir testar essa região novamente, montando assim uma estrutura de queda. Porém, a estrutura e tendência de alta permanece. Sequer o gap foi fechado aqui, mas não é algo para falar agora. Fica ligado no SDCAD. O SDCHF, apesar de uma consolidação nessa região, ele vem de uma tendência de queda, tá? E ele pode romper essa região e continuar essa tendência de queda. Nesse momento, ele testou ó, suporte, 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 tá? Isso tudo aqui é um suporte claro. E em alguns momentos aqui ele chegou a testar como resistência, fez pequenas quedas, depois passou um tempo ignorando esse nível e finalmente quando ele deu uma testadinha aqui ele já está indicando possível queda do preço. Então ficar ligado porque se romper essa consolidação tem boas chances de cair, mas só opere se for isso sua estratégia. Se for um dos critérios da sua estratégia, fique de olho, tá? Existe uma consolidação aqui que pode ser rompida no gráfico diário. Deixa eu só mostrar alguns... Não, eu vou passando para frente, depois eu mostro alguns detalhes. O SDJPY,
está numa região de suporte, depois de um movimento forte de alta, tá? A tendência antecessora não estava tão forte para que a gente possa pensar que isso aqui é uma queda, uma tendência de queda. É mais plausível pensar que a alta aqui está mais forte, já que todo esse movimento que eu marquei praticamente anulou essa queda. E como ele fez uma retração menor, já deixando um fundo duplo na região do 107.200, isso aqui é um bom indicativo de que ele pode continuar subindo. Então, vamos olhar isso no H4, a gente vê o fundo duplo mais bem definido, melhor definido, né? Suporte, tá? Se ele fizer uma estruturazinha de alta, pode dar uma continuação desse movimento de alta. Como? Esse movimento de alta se repetir aqui, tá? Ficar de olho no SDJPY. EuroGBP está bem confuso esse par, inclusive com o pessoal do grupo. Eu sempre tenho feito algumas análises e aqui eu estou nesse momento, apesar dele estar confuso, eu estou considerando bem essa queda, tá? Se ele montar uma estrutura de queda aqui deixando algum sinal, beleza. Se não, tem que ficar de olho, porque pode ser que ele daqui ele suba, rompa e fique todo lateral. Tem que ficar ligado no EuroGBP. EuroAUD está mais para alta, estrutura de alta já há algum tempo, que pegou uma velocidade forte agora nesses últimos meses, tá? Nessa velocidade forte, ele encontrou uma resistência no semanal. Então ele pode ter a mesma configuração do USD-CAD, tá? Só que ele não deixou nenhum nível interessante como o USD-CAD. Então, permanece possível continuação da alta. Ele chegando nesse suporte, pode deixar um bom sinal de continuação da alta. EURO-NZD, temos aqui o mesmo padrão, tá? Do EURO-AUD, só que aqui ele já alcançou o suporte. E veja que interessante, ó. Resistência, suporte nesse ponto, tá? Tinha esse aqui também, mas aqui ele já começou a mostrar respeito e fez 2 candles de alta no gráfico diário, tá? Ele primeiro fez esse candle aqui e depois esse. Isso aqui é um bom indicativo de que ele pode continuar subindo, apesar de que ele deixou um pin-bar contrário e um candle de queda, tá? Porém, eu acredito que ele ainda tem boas chances de subir no longo prazo. Eu sempre falo isso, tá? A chance dele subir e a chance dele cair aqui é idêntica, 50%, 50%. O que isso quer dizer? Que é aleatório, não tem como saber, é totalmente incerto. Não queira comprar aqui só porque eu falei que a maior probabilidade dele subir, tá? Ele pode muito bem explodir para baixo aqui. É aleatório, mas operar a favor da tendência te dá uma vantagem no longo prazo. Isso quer dizer que procurar oportunidades de compra nessa configuração, no longo prazo, ou seja, após anos operando, você vai ter uma vantagem diante do que o mercado tem a oferecer. Então fica ligado, a estrutura aqui é de alta. Se eu traçar uma Fibo desse pontinho aqui até essa máxima, o preço está brincando aqui com 61,8, ele pode continuar subindo. EuroCAD tem uma situação interessante, tá? O EuroCAD está na mesma do EuroNZD, tá? Região de resistência, sendo testada como suporte. O preço fez 2 candles de alta. Se eu colocar uma Fibonacci em todo esse movimento, eu vou ver que o preço brincou não, tocou no 50 ali e já iniciou uma certa disparada. Porém, como a gente viu no EuroNZD, ele já fez 2 candles ali de queda, não muito agradáveis para a continuação do movimento de alta. A gente pode imaginar uma linha de tendência de queda por aqui, o preço está respeitando ela nesse momento, tá? Então pode ser que ele rompa. Se ele romper, é boa a chance dele subir. E um padrão interessante que eu identifiquei aqui é esse inside bar, que eu ensino também, ó. Barra mãe e é uma barra filha que fica embutida dentro da barra mãe. Ou seja, a mínima da barra filha é maior do que a mínima da barra mãe e a máxima da barra filha é menor do que a máxima da barra mãe, tá? É uma barrinha dentro da outra, ok? Quando isso acontece, existe que em gráficos menores, isso aqui representa uma consolidação, é aquilo que eu expliquei. Quando o preço rompe essa consolidação, ele tem boas chances de seguir na direção do rompimento. Se ele rompe contra a tendência, a chance é menor. E aí existe uma grande chance de acontecer um falso rompimento. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Nesse candle preto, ele rompeu e enganou muita gente acreditando que ia cair. Voltou para dentro da consolidação e logo em seguida fez um candle bem alto de compra. Eu particularmente acredito que ele tem boas chances de continuar subindo, ficar ligado nesse par. Euro CHF, esse par está numa mínima muito lá embaixo, ok? Eu estou aguardando ele vir para essa região do
1.0690, 0700. Tá? Aqui é que eu vou procurar oportunidades de venda. EuroJPY. O ponto que eu pretendo procurar oportunidades de venda é nesse aqui, que pode servir de resistência após ter servido de suporte aqui e resistência aqui. Tá? Ele pode voltar para cá e deixar um sinal de continuação da queda anterior. Ok, eu entendo que ele está numa lateralização bem chatinha há algum tempo, tá? Mas além dele ter tido esse movimento maior de queda anterior, quando ele chegou nesse ponto aqui, ele montou uma outra estrutura de queda bem legal. Então aqui ele pode voltar a deixar outro sinal, pelo menos para buscar o suporte novamente. GBP/UD, o preço chegou a passar um pouco a resistência, aqui ele fez sombra e aqui ele passou um pouco, chegou a voltar para cima e agora está indeciso nessa região. Então a partir de agora essa região pode ser mais plausível para procurar um sinal de alta, embora se ele mostrar força de alta a partir daqui, é sim uma oportunidade de buscar uma continuação dessa tendência de alta no diário, que inclusive tem uma LTA muito bem definida, passando por aqui, dá para dar, tá bem próximo, o preço ainda não encostou lá, pode ser que ele dê mais um toquinho e depois continue subindo, então fica ligado. GBP/NZD está bem parecido com o GBP/AUD, só não encontrou a melhor região de suporte ainda. Essa região aqui que você pode estar vendo de resistência, que aqui inclusive você viu de suporte e já subiu, a meu ver está muito próxima do topo, essa retração está muito fraquinha, tendo em vista a amplitude da estrutura de alta. É uma das coisas que eu ensino. Quando a amplitude da estrutura de alto ou de baixo é forte, um simples movimento assim eu não vou querer pegar, tá? Resistência, suporte. Por quê? Porque é grande a chance do preço vir buscar esse outro nível e aqui continuar. Então, esse movimento aqui para mim é pequeno. Eu prefiro aguardar chegar no 1,9960. Bom, esses pares, eu estou falando mais rápido porque já passamos pelos pares com o dólar, tá? Então, os pares que estiverem longe de regiões de suporte e resistência, eu não me atenho muito. Eu me atenho mais aos pares que estão próximos de mostrar alguma oportunidade. GBPCAD mesmo, estrutura predominante de alta, possibilidade de oportunidades de compra somente quando ele vir buscar essa região. Outras pode até ser considerada essa aqui, mas eu prefiro buscar 7100, 17100. GBP/CHF é que está muito interessante, tendo em vista essa inversão de suporte para resistência extremamente visível aqui, ó, suporte, tá? O preço toca e sobe. E agora ele não está conseguindo romper essa região. Então há uma boa perspectiva de queda. Vamos ver com Fibonacci a partir dessa alta para essa mínima e a gente vê que o preço chegou praticamente ali em 61,8 e daqui ele pode iniciar a queda. Se vai cair ou não, ninguém sabe, mas a chance é boa. No diário, que é o gráfico que eu analiso, eu consigo ver aqui uma consolidação, o que algumas pessoas podem chamar de flâmula, né, de acordo com os princípios do Price Action. No H4 a gente consegue ver essa flâmulazinha melhor, né? Deixa eu mostrar aqui. Dizem os especialistas em Price Action que essa configuração aqui, deixa eu marcar daqui, ó, ela tem justamente boas chances de romper nesse sentido. Ainda mais se for a favor da tendência, onde a tendência no diário é de queda, e se ele romper aqui para baixo, ele tem boas chances de cair. Tá? Somente, lembrando, não opere esse rompimento se não estiver no seu planejamento fazer isso. Tá? Aqui ele tem aqui essa enfraquecida, não chegou a deixar um ombro, cabeça, ombro não, nem outros padrões. Vamos avançando. GBP/JPY, mesma coisa, tá? Deixa eu só ver uma coisa no GBP/CHF que pode ter passado despercebido. Deixa eu ver se foi isso. Aqui, ó. Olha no semanal, esse nível que eu marquei aqui do GBP/CHF, olha onde ele encontra uns suportes muito interessantes no semanal. Então, por isso que eu estou bastante de olho nesse par. GBP/JPY também tem uma resistência aqui que pode se repetir e já está querendo cair, que também foi um suporte no fechamento desses candles. Aqui dando uma travada em suporte e resistência, resistência podendo ser resistência novamente. Traçando o FIBO, ele é bem parecido com o GBP/CHF. Ele está aqui entre 50 e 61,8. Pode ser que ele caia já daqui. Fica ligado no GBP/JPY. Deixa eu dar uma olhadinha nos sinais do diário. Ele deixou aqui, ó, o que eu falei sobre inside bar. Deixa eu só botar aqui um verdinho.
E o que acontece? Ele não fez um falso rompimento, como eu mostrei no EuroCAD, se não me engano, né? Mas ele fez aqui um rompimento da mínima da barra-mãe a favor da tendência. Só que não está conseguindo se firmar. Durante 3 dias fez sombra. Eu acredito que ele tem boas chances de cair. Só que entre acreditar e operar, existe um abismo enorme, tá? De treinamento, planejamento, execução. A DNZD, após essa alta muito forte, eu agora estou procurando oportunidades de compra nessa região. Como está muito longe, né, não preciso nem me ater a esse par. A UDCAD permanece a estrutura de queda e eu estou aguardando ou ele vir buscar essa resistência para cair, ou ele cair com mais força e ser negociado abaixo dessa região cinza. Aí aqui eu vou procurar sim oportunidades de venda, tendo em vista a tendência predecessora de queda. A UDCHF está muito legal, a estrutura de queda, né? Porém, eu ainda não estou considerando procurar oportunidades de venda enquanto ele não adentrar direito nessa região amarela, pelo menos. Ele pode despencar aqui. Eu só penso em oportunidade de venda se ele buscar, pelo menos com um pimbarzinho lá em cima, assim, buscar a região de inversão de suporte para resistência. Ao DJPY, muito parecido com o AUDCHF. Aqui é que eu quero procurar oportunidades de venda. O preço está subindo devagarzinho. Chegou aqui, é a hora de procurar. NZDCAD, apesar desta bagunça horrível que ele fez no último mês, ele está numa região que foi uma certa resistência aqui, período recente. Aqui ele chegou a testar e caiu. Aqui também chegou a testar. Pode ser e tem boas chances de continuar a tendência anterior de queda, ok? No semanal, eu consigo enxergar aqui um suporte. Deixa eu dar uma olhada. Que ele tentou romper e não conseguiu mais, com uma tendência no diário de queda, entende-se que a maior probabilidade no longo prazo é ele romper suportes. A tendência sempre vale mais do que suporte e resistência. Tá? Não sei se você já ouviu falar disso. Eu poderia dizer aqui, é a minha opinião. Claro, cada um tem a sua opinião. Mas pelos meus estudos eu entendo que tendência sempre tem mais chances de prevalecer do que regiões de suporte e resistência. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você vê uma estrutura de queda dessa, chega nesse ponto, você poderia pensar, agora vai subir de fato. Ele fez uma subida, mas não foi uma subida firme, foi uma retração desse movimento de queda, e aí, ó, bum, mais um movimento de queda. Então, enquanto tem muita gente apostando contra a tendência, esse pessoal não consegue se firmar, porque o preço, a chance do preço é continuar fazendo, a maior chance é o preço continuar fazendo movimento de queda a favor da tendência, beleza? Era isso que eu queria dizer nesse sentido. Seguimos com a análise. NZDCHF está muito distante do ponto de suporte que eu estou considerando para oportunidades de venda. Somente um detalhe, pessoal. Eu sempre analiso primordialmente o D1. Esse é o gráfico mais importante. Entre os gráficos, ele é o rei. Quando falar assim, qual é a tendência, olhe para o diário. Tá? Existem outros time frames que também são operáveis, mas esse aqui, sem dúvida, é o melhor. Não existe, o melhor é o que se encaixa com a minha estratégia. Não. Tá? Estatisticamente, em relação a diversos padrões de operação, o diário sempre tem melhor assertividade. Isso é fato comprovado em vários backtests, ok? A sua mesma estratégia, sei lá, que você tem M5, M15, H1, se você operar ela no diário, você vai perceber que sua assertividade é extremamente maior, mesmo que demore mais para aparecer sinais. Então eu analiso primordialmente D1 e também dou uma olhada no H4 quando eu quero ver algum bom ponto de entrada pelas estratégias que eu uso, ou o semanal quando eu quero ver algum nível de suporte e resistência sem ter que tirar tanto o zoom do diário, né? Por mim, eu só tirava o zoom do diário e olhava tudo assim. Mas como dificulta a visão, quando eu vejo que eu quero ver se essa linha vai pegar em algum suporte lá atrás, eu puxo só o semanal aqui e vejo, ó, que no passado, lá em 2015, foi suporte. Tá? E se eu perceber que eu posso ir mais para trás, em vez de tirar o zoom, eu jogo no mensal e vejo. Fora isso, eu foco no diário. Então, quando eu passar por um gráfico sem mencionar onde eu estou, entenda que é o diário. Tá? Se eu for para outro, eu vou avisar. NZDCHF é aqui que eu estou procurando uma oportunidade, que eu pretendo procurar uma oportunidade de venda. NZDJPY, o preço chegou a se aproximar bem desse ponto para formar uma resistência, mas ó, não encostou e já caiu. Porém, não está conseguindo firmar a queda. Talvez ele ainda venha buscar antes de fato continuar essa estrutura predominante.
CAD-CHF está bem longe do ponto mais interessante para procurar oportunidades de venda. Nesses casos aqui, depois de um movimento brusco de queda, o que é que eu recomendo? Que você ou aguarde ele chegar numa região mais plausível, ou aguarde ele montar uma própria região plausível. Por exemplo, se aqui ele começar a cair, vindo buscar esse suporte, ele vai gerar uma região de resistência aqui, ó, entre esse gap e essa resistência, e esse topo. Ele pode muito bem, a partir daqui, vir buscar novamente esse ponto e aqui deixar uma oportunidade de venda sem ter que esperar ele subir lá para cima, tá? Mas ele ainda não veio buscar, então isso aqui não é um topo válido. CAD-JPY, mesma coisa, porém está mais próximo. É melhor aqui aguardar ele chegar nessa região. CHF-JPY, preço muito já bem em cima do suporte, a estrutura de alta válida. Porém, claro, a partir daqui o preço deu uma mega lateralizada num canal de queda bem amplo, tá? Canal de queda amplo aí. Só que dentro desse canal prevalece sempre a tendência. E aqui, ó, resistência, aqui suporte, e veja como o preço, apesar de estar no canal, ele respeita. Ó. Aqui ele mal encostou, subiu. Aqui ele fez um belo falso rompimento, subiu. Aqui a mesma coisa, subiu. Aqui ele pode testar de novo e subir. A probabilidade maior sempre é a favor da tendência. No ouro, temos aqui uma estrutura de alta lindíssima. Desde o dia... Eu posso considerar que esse par, ele entrou em estrutura de alta quando ele fez esse movimento aqui, ó, rompendo esse topo e vindo a fazer topos maiores, vindo a fazer suporte aqui, e aí ele começou a fazer topos maiores e retrações menores, topo aqui, ó, movimento de alta, retração menor, não chegou nesse fundo, muito menos nesse, mais um movimento de alta rompendo essa resistência, nem sequer voltou a testá-la, mais um movimento de alta que voltou a testar aqui como suporte, mais um movimento de alta, e assim a gente vai seguindo. Deu um susto em muita gente quando caiu aqui. Na verdade, ele não é que deu um susto em quem estava comprado ou quem estava esperando alta. Ele deu um susto em quem... Um susto não, ele prejudicou mesmo. Quem acreditou que isso aqui já era reversão. Ele fez a pegadinha do malandro e voltou para a estrutura de alta. Tá? Maior probabilidade é que oportunidades de compra se deem melhor. Melhores pontos para procurar, ó, resistência, aqui pode ser suporte e o preço subir daqui. Só que como falta um pedaço para ele testar, eu não vou me ater ao ouro. Só quando ele chegar aqui vai acionar o meu, entre aspas, alerta visual, né? Vou estar olhando todo dia e a partir daqui eu começo a procurar oportunidades de compra no ouro. Olha só que interessante, quando o ouro chegou nessa região, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, no H4, foi até um trade bom pela estratégia que eu uso. Ele fez um rompimento, fez uma pequena retração após o rompimento dessa linha de tendência de baixa no H4 e montou a estrutura de alta. Ok? Se ele voltar para cá, ó, é uma boa chance dele continuar subindo. Deixa eu ver mais, sim. Vamos agora passar, para que a análise não fique muito extensa, eu vou passar um pouco mais rápido por os ativos que eu passei a analisar. Muita gente pediu, eu vi que eram interessantes, eu passei a analisar quais ativos. Petróleo, SP500, índice Dow Jones dos Estados Unidos, índice do DAX da Alemanha, índice Hang Seng, o de Hong Kong, a Nasdaq e o Bitcoin. Então vamos passar, ó. Petróleo. Pessoal, o petróleo está caindo. Como eu sei que o petróleo está caindo? Poxa, se eu vejo que o preço está num certo valor e ele está num valor mais baixo, qual é a direção? Está caindo. Né? Então, assim, existem pessoas que entram contra a tendência acreditando que o petróleo nunca teve tão baixo, é óbvio que ele vai subir. Como assim é óbvio? O mercado é incerto. Sempre vai a favor da tendência. Não importa o que você acha ou o que qualquer pessoa ache. Sempre opere buscando a maior probabilidade. A estrutura de queda, a tendência de queda. Não estou dizendo para você vender, tá? Principalmente porque o preço do petróleo já caiu num certo ponto onde ele está fundo. Não quer dizer que aqui a maior probabilidade é subir. Mas o que um trader ideal, o que um trader acostumado e com um bom operacional vai fazer? Ele vai aguardar uma retração, alcançar algum ponto de resistência, para que nesse ponto de resistência ele abra o olho bem grande para um sinal de venda pela sua estratégia. É isso que eu estou aguardando no petróleo, é isso que eu recomendo cada um fazer, ter paciência e aguardar o preço, encontrar bons pontos de suporte e resistência, para que só então
fazer uma mirazinha aqui, ó, o trader possa buscar um sinal pela sua estratégia. Então, petróleo longe de uma boa região. SP500, ó, depois daquela queda que teve em março, ele montou uma belíssima estrutura. Aqui foi suporte, ele passou, mas aqui ele está encontrando de novo resistência. Pode ser que daqui sim ele volte a apresentar uma queda. Ah, Enéas, mas a economia dos Estados Unidos está se recuperando. Eu não devo procurar sinal de compra? Bom, se você for um analista fundamentalista ou se você tiver critérios fundamentalistas no seu planejamento, então você deve levar isso em conta. Não estou dizendo para comprar, estou dizendo para leve em conta os critérios fundamentalistas exatamente como tem no seu planejamento. Tá? Ah, Enéas, isso não tem no meu planejamento. Eu olho com base no geral, então você está operando de forma aleatória. Tá? Só uma dica. Se você continuar assim, você vai passar o resto da sua vida dando murro em ponta de faca. Estabeleça uma estratégia. Quer usar critério fundamentalista, notícias e outras coisas? Eu, Enéas, não opero assim e não recomendo ninguém operar assim. Porém, se você acredita que pode dar certo, pelo menos siga os princípios ensinados pelos grandes. Coloque esses critérios em um planejamento, teste, veja se dá certo e opere. E aí sim, se você entende que a economia do país vai melhorar, seja, sei lá, qualquer coisa que você imagine, coloque esses critérios no seu planejamento e haja com base nele, tá? Se você não tem isso, não está planejado isso, e você analisa somente análise técnica, ou mais ainda, análise gráfica, então, meu amigo, o gráfico diário está gritando aqui uma estrutura de queda, ok? Então, se você pensa que a economia dos Estados Unidos vai melhorar e a partir daqui ele vai subir, e você vai comprar, sem ter isso no planejamento, eu já falei, está operando de forma aleatória. Bons traders nesse momento estão procurando oportunidades de venda, tendo em vista a estrutura de queda que o SP500 montou a partir daquele crash que teve. Dow Jones a mesma coisa, ele é bem correlato. Por quê? Porque o SP500 é o índice é tipo uma média das 500 maiores empresas. O Dow Jones, ele, se eu não me engano, é das 30 empresas industriais. Eu estou por fora dos detalhes. Meu foco é Forex. Porém, eu entendo que esse índice é como o índice brasileiro, só que aqui é focado para o setor industrial, se eu não me engano, e ele acaba sendo correlato, porque ele representa uma parte da economia dos Estados Unidos. Então, aqui é um suporte no Dow Jones, nesse ponto marcado. Aqui ele pode testar e voltar a cair. Olhando o FIBO, eu consigo ver que ele está entre 50 e 61,8 pegando esse topo, e pegando esse topo menor aqui, ele está buscando 76,4. É mais plausível considerar isso aqui. Já está num bom ponto para continuar a tendência. No índice alemão, mesma coisa, só que aqui ele já rompeu, ele está buscando essa região aqui agora, está bem próximo lá. Porém, pessoal, se ele daqui já cai, você entende isso aqui como um falso rompimento dessa região. E aqui ele pode continuar caindo. Se ele continuar subindo, ele vai enfrentar resistência aqui. Então, ficar ligado. Inclusive, Fibonacci, eu acho que aqui é bem 50%. Deixa eu ver, ó. Bem, ó, 50%. Quando ele testar 50 ali, ele tem boa chance de cair. Temos aqui o HK50, que é o Hang Seng. Muita gente tem operado esse ativo, né, esse índice. E ele está numa estrutura de queda bem bonita. Apesar dele não ter um gráfico bonito, eu acho o gráfico assim cheio de gap feio. Para mim, é feio. Mas mesmo assim você consegue ver que ele tem feito pernas de queda maiores do que pernas de alta. Essa perna de alta aqui foi menor do que essa de queda foi bem maior do que essa de alta. Então entende-se o que? Estrutura de queda, ponto de suporte, ponto de resistência, de possível resistência, e a partir daqui uma provável continuação da queda no longo prazo. Ou seja, daqui onde ele está, ele pode subir ou cair, é aleatório. Mas no longo prazo, operar desse jeito, a maior probabilidade é cair. No H4 eu tenho analisado com o pessoal que aqui tem uma linha de tendência bem definida, ó, mais ou menos, tá 100% não, já que esse par não é dos melhores, esse ativo não é dos melhores para price action nesse sentido. Então, a estrutura de alta que existe no H4, se ele romper essa linha de tendência, há uma boa chance dele continuar a tendência de queda do gráfico diário. O índice Nasdaq, apesar de ter tido essa estrutura de queda forte, rapidamente ele se recuperou, diferente do SP500 e do Dow Jones. Como ele já mostrou uma certa recuperação, montando o que é uma estrutura de alta com dois topos e dois fundos ascendentes,
Então, se ele buscar uma região que foi resistência ou suporte resistência, deixando um sinal de alta, filé. E aqui eu entendo como o mais plausível e próximo ponto para buscar um sinal de alta, oportunidade de continuação da tendência de alta do índice Nasdaq. E o Bitcoin está bem interessante porque ele vinha de uma estrutura de queda. Eu lembro que eu estava analisando isso. Quando ele chegou aqui, eu falei para muita gente, eu disse, ó, pessoal, esse é um bom ponto para procurar oportunidades de venda. Eu lembro que eu falei isso, tem análise, tem tudo. Não que eu vendi, eu não opero e não recomendei, claro, ninguém vender. Só falei para o pessoal ficar ligado na estrutura de queda que poderia cair. De fato, ele caiu. Mas como nem todo movimento é para sempre, uma hora ele começou a subir de novo e montou uma estrutura de alta. E eu cheguei a falar, nessa época eu não falei muito porque eu não estava analisando, mas eu cheguei a falar que aqui tinha um ponto de resistência e ele tinha montado uma estrutura de alta. A partir daqui ele poderia fazer outro movimento de alta. Veja como o mercado é incerto. Depois daquele início tenebroso de março, o Bitcoin despencou. Despencando dessa forma, então eu descaracterizei a estrutura de alta, passei a ficar olhando então a estrutura de queda. Como a retração está menor, e aqui tem um suporte interessante. Deixa eu ver só se no passado ele é também. Aqui, ó. Ele foi suporte aqui. Opa, ele foi suporte aqui, ele foi suporte aqui e ele foi resistência aqui. Isso é um nível que as pessoas consideram para operar. E exatamente nesse nível, olha que padrão bonito o Bitcoin fez. Ele fez uma inside bar. Ele fez algumas inside bars, né? Primeiro ele fez essa aqui, barra mãe com a barra filha, tá? Ela ficou contida e ele fez o que seria um falso rompimento da barra mãe. Eu gosto muito quando o par faz isso, um falso rompimento. E se não bastasse isso, ele também fez um menorzinho aqui, ó. Só não houve o falso rompimento. Ele rompeu a mínima. E veja que interessante, depois de romper a mínima da barra mãe, ele voltou para testá-la com um pin bar. Então eu particularmente acredito que as chances do Bitcoin cair no longo prazo são boas. Mas como eu falei, tudo pode acontecer. Bom, pessoal, essa foi a análise semanal promovida pela Forex Academy. Visitem o site, tem o link na descrição. Quem tiver dúvida, pode entrar também no eusoforextrader.com ou me mandar uma mensagem no WhatsApp. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus, ótimas operações para todos. Um forte abraço e qualquer coisa estou à disposição. Não esquece de sair sem deixar o like e se inscrever. Valeu, pessoal, um abraço.